mais comuns, mas raramente pode acontecer uma alergia ou ter uma febre um pouco mais alta, mas nada do que não possa ser tratado, né, e observado. Compartilhe essa informação com seus amigos e familiares. Coronavírus. A UFG está de olho. % da população prisional não possui ensino fundamental completo e apenas 12% dela tem assistência educacional. No Brasil, 64% dos mais de 665 mil homens presos são negros. 55% dessa população é formada por jovens de 18 a 29 anos. A desigualdade racial no Brasil é social e histórica. Combatê-la é tarefa de todos. A seguir. Livre para todos os públicos. Este é o segundo programa da série Educação na Pandemia, Matutar é Preciso. No programa anterior, as professoras Ada Echalar e Miriam Fábia, da UFG, matutaram sobre como a escola tem enfrentado pressões advindas das políticas públicas, dos processos de privatização, militarização, além de outros fatores que privilegiam a educação como mercadoria e não como um direito de todos e todas. Neste programa, vamos discutir sobre o trabalho docente e as possibilidades de promoção da formação humana em um contexto capitalista, neoliberal e pandêmico. Após o golpe de 2016, intensificou-se a precarização das condições de formação, de atuação e de realização do trabalho docente. Quais as consequências da pandemia para o desenvolvimento do trabalho do professor? É possível realizar formação humana em meio à crise política, econômica, sanitária e aos retrocessos que temos vivido? Para matutar sobre estas e outras questões, fiquem conosco. Oi, gente! Eu sou Daniela Rodrigues de Souza, pesquisadora do CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre Educação e Tecnologia, e professora da PUC Goiás e do IFG, Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia Oeste. A educação é um fenômeno multiplamente determinado, dotado de totalidade e envolvimento, que abriga a dinâmica contraditória dos processos de alienação e de formação humana. Por ser um fenômeno histórico e social, está sempre em transformação. Mas não segue um fluxo natural, como um rio. Essas transformações dependem das ações humanas, que são, por princípio, intencionais. Embora essas ações aparentemente expressem a vontade dos homens, elas têm importante parcela de determinação social. Segundo Marx, abre aspas, os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Fecha aspas. A pandemia não acabou, e o trabalho docente continua sendo desenvolvido sob pressão da sociedade capitalista, neoliberal e produtivista, que
que tenta impor a lógica gerencial e administrativa a um fenômeno tão específico que é o fenômeno educacional. Como se encontra o professor após 1 ano e meio de pandemia? O que mudou em relação às condições de realização do trabalho docente? Como vem se desenvolvendo o processo de ensino e aprendizagem? É possível formação humana nesse contexto? Para falar sobre esse assunto, o programa Matutando convidou o professor Caio Antunes. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre e doutor em Filosofia da Educação, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação Paideia, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. O professor Caio também é bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e é professor da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Caio, é muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Matutando. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, todo mundo. Para mim é uma honra imensa, uma alegria imensa estar aqui. Só uma correção, eu sou graduando do curso de Filosofia, ainda não me formei. Eu estou no 3º período, sou quase recém-calouro. Que coisa boa, Caio. O professor continua estudando sempre. Olha, na pandemia, alteraram-se substancialmente as condições de trabalho do professor. Condições essas que já não eram as ideais. Os professores estão sofrendo muito com a dificuldade de acesso à internet, de acesso aos aparatos tecnológicos, com fragilidade na formação para apropriação de tecnologia, com a destruição da fronteira entre o espaço e o tempo de trabalho e o espaço e o tempo de descanso, com a exposição excessiva à tela, os problemas de saúde decorrentes disso, né, e outras coisas, outros tantos problemas. A gente tem ouvido muito falar de um novo normal, segundo o qual nós, professores, precisamos nos reinventar. Na sua opinião, esses projetos apoiam o trabalho docente nas condições atuais? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa e bastante delicada de se responder. A primeira coisa importante é que isso tudo que nós estamos, né, nós professores e professoras, mas todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, e também todas as pessoas que estão vivendo sob a pandemia, não é nenhuma novidade. Todos os ataques, todas as condições de precarização e de intensificação que o trabalho, e em especial o trabalho docente, vinha sofrendo, já vinham em curso tranquilamente há pelo menos 2 décadas num ritmo já muito acelerado. Nós já tínhamos uma explosão dos cursos à distância, nós já tínhamos a destruição fora o respiro do Reúne. Nós tivemos um tempo muito duro sem concurso durante o Fernando Henrique Cardoso, um tempo importante de expansão das universidades públicas sob os governos PT, entretanto, expandiu-se sem a garantia das condições adequadas para essa expansão, mas, findo o momento o período do Reúne, sobretudo depois do golpe e agora com o atual governo e os cortes sucessivos na educação, a gente vem vivenciando um acirramento, uma intensificação do trabalho e um aumento da precarização, tanto do trabalho quanto das condições de trabalho. A educação à distância, como eu falei, as metas, o produtivismo, tudo isso já estava em curso. O que a pandemia faz é aumentar a intensidade disso, ou intensificar um pouco mais. A pandemia, então, ela traz uma nova condição de intensificação. E essa nova condição de intensificação, ela vai estabelecer aquilo que um advogado alemão já bastante fora de moda, chamado Karl Marx, vai chamar de um tempo socialmente necessário. O que é um tempo socialmente necessário? Um tempo socialmente necessário é um tempo médio que, na verdade, é o tempo mínimo de produção de uma determinada mercadoria. Por exemplo, um par de sapatos leva um tempo para ser feito.
Uma determinada fábrica de sapatos lá na Índia, por conta de um regime de exploração do trabalho, uma qualificação média da força de trabalho, novas tecnologias, várias possibilidades, consegue diminuir o tempo da produção de um par de sapato na metade, lá na China. Esse tempo que só é possível na China vai passar a ser o novo tempo socialmente necessário para toda a produção de sapatos no mundo inteiro. Mesmo que nós aqui, por exemplo, não consigamos alcançar aquele tempo. O que vai acontecer conosco na concorrência internacional? A gente vai falir e o sapato chinês vai dominar o mundo. O que isso coloca dentro da pandemia? A pandemia colocou um novo tempo socialmente necessário para a reprodução do trabalho docente. As universidades, tanto as públicas quanto as privadas, estão economizando naquilo que se chama economia de custeio. Economizando com energia, economizando com água, no caso da universidade pública, com segurança, com faxina. Isso traz para os professores e professoras a necessidade de, nas suas casas, comprar novas cadeiras, para não adoecer de problemas ergonômicos, comprar novos equipamentos para não ter problemas auditivos, comprar novos computadores com o seu próprio rendimento, comprar novos planos de internet, e isso tudo desonera seja o capital privado, as universidades privadas, seja o próprio Estado. Isso a pandemia não criou também, mas ela criou condições para um novo tempo socialmente necessário. Essa ideia de novo normal, ela de um lado é uma canalice imensa, mas de outro, infelizmente, justamente porque canalha, ela está certa. Porque se sairmos vivos e vivas dessa pandemia, o que ainda não está garantido, né, com todo esse inominável governo que aí está, nada é garantido de que nós sairemos vivos e vivas dessa, mas caso nós saiamos, a pandemia estabeleceu um novo tempo somente necessário. E o que nós estudamos em história é que o tempo somente necessário, uma vez comprimido, não retrocede. Cruel, né, Caio? Bom, nós acreditamos que a contradição fundamental da sociedade capitalista, a luta de classes, ela está presente na dinâmica interna de todos os fenômenos, né? Inclusive do fenômeno educativo. E arquiteta possibilidades e impossibilidades de formação humana, assim como possibilidades e impossibilidades de alienação. Para o professor Libani, a formação humana exige apropriação por professores e alunos dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade e, portanto, essa seria uma tarefa imprescindível da escola, principalmente em relação às camadas mais pobres da sociedade. Porque talvez essa parcela mais pauperizada tenha na escola sua única oportunidade de formação intelectual. O termo formação, ele nos remete à ideia de colocar em forma. Entre uma e outra definição de formação humana, como é que a gente pode compreender essa expressão e qual o sentido dela no trabalho docente? Bom, a primeira coisa importante é que existe uma noção de formação como colocar numa forma pré-estabelecida, rígida e, como eu poderia dizer, amputadora. Entretanto, existe uma outra noção de formação que é a de dar forma humana. Porque nós, seres humanos, nós não nascemos humanos. Nós nascemos apenas biologicamente com uma estrutura filogenética possível de humanização. A nossa humanização é um processo social, por um lado. Por outro, a humanidade que nos é transmitida quando nós nascemos, de acordo com aquela citação do advogado alemão que você trouxe no começo, né, os seres humanos fazem história, mas não como querem. E sim a partir de condições que são herdadas e transmitidas pelas gerações precedentes. O que significa isso? Uma geração, quando nasce, encontra um mundo em movimento. Essa geração se apropria, incorpora, lhe é transmitida toda essa herança material e espiritual humana, produzida desde o último macaco, primeiro ser humano, né? Não sei se eu posso falar em termos evolutivos, agora em épocas de terra plana e outras, né, curiosidades quase que antropológicas, mas desde o último macaco / primeiro ser humano até hoje, toda a humanidade produzida direta e indiretamente
mediada e imediatamente a partir do trabalho, é transmitida a cada geração que recebe essa herança e dá continuidade à história da humanidade. Este processo de formação humana, então, possui um duplo sentido. Em primeiro lugar, formação humana é a formação dos seres humanos, enquanto seres humanos. Qualitativamente, para onde pender essa formação? De um ponto de vista mais específico daquilo que, por exemplo, Libânio traz, e que outros autores e autoras importantes do campo educacional brasileiro também trazem, é preciso garantir que cada geração que nasce, em especial a geração dos filhos e filhas da classe trabalhadora, possa se apropriar do que a humanidade produziu de mais desenvolvido, clássico e mais elevado em todos os sentidos éticos, estéticos, políticos, poéticos, econômicos, afetivos, etc., teóricos, filosóficos, etc., etc., etc. Este processo de formação já é um processo que tem um cunho político, um cunho ideológico orientado pela luta de classes, que é igualmente um cunho político, um cunho ideológico, por exemplo, daquela concepção conservadora reacionária que visa destruir a educação das classes trabalhadoras. Sendo que nós, como pessoas que lutam pela classe trabalhadora, por sermos também classe trabalhadora, queremos que a classe trabalhadora tenha a mais elevada formação possível para poder incidir sobre a luta de classes. Desse ponto de vista, a disputa por uma formação humana, no duplo sentido que eu trouxe aqui, constituirmos-nos como seres humanos e também nos apropriarmos daquilo que de mais elevado a humanidade produziu ao longo de toda a sua história, é um papel fundamental, não apenas da escola e do trabalho docente, mas a escola é um local muito importante nesse sentido e, por isso, precisa ser muito fervorosa e ferrenhamente disputado por quem pretende um novo mundo, uma sociedade justa, igualitária, sem injustiça, sem desigualdade, sem exploração e sem classe. Perdão, estava o microfone desligado. Por isso, né, Caio, seguimos em defesa da escola, né, e do conhecimento para que ele seja acessível para todos. Afinal de contas, como produção coletiva, né, direito de todos. Bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Você sabia que algumas pequenas mudanças em sua rotina podem contribuir para um mundo mais sustentável? Diminua o consumo de produtos embalados, compre a granel e use sacolas de tecido. Vá pelo menos uma vez por semana ao mercado e compre somente o necessário. Faça lista de compras e evite o desperdício. Escolha produtos com embalagens retornáveis. Separe o lixo reciclável para a coleta seletiva. Faça compostagem caseira dos resíduos orgânicos e adube suas plantas. Estamos conversando com o professor Caio Antunes sobre as possibilidades de formação humana em tempos de pandemia. Professor, na sociedade capitalista, a educação adquire um status de mercadoria. Sendo considerada como mercadoria, ela está sujeita ao fetichismo, ou seja, adquire um valor simbólico que oculta, por exemplo, as relações de trabalho que lhe dão origem, ou seja, as relações que a produzem como riqueza da humanidade. O fetichismo é um fenômeno social e psicológico que confere à mercadoria a aparência de algo independente, dotada de vida própria, dona de um valor simbólico que não corresponde ao seu valor material. Como mercadoria, a educação é preparada para ser consumida de acordo com diferentes públicos de diversos poderes aquisitivos. Como que o fetichismo da educação como mercadoria está relacionado ao trabalho docente?
Ou ainda, considerando que a gente começou a conversar no bloco anterior, é possível formação humana nesse mundo alienado? Bom, a primeira coisa é, né, que o fetiche é um processo social que emana da mercadoria. Mas esse processo social de ocultação, e fetiche nada mais é do que a capacidade que uma dada mercadoria tem de ocultar que ela é produto da mão humana, produto do trabalho de homens e mulheres. Então você chega numa loja, vai comprar um fone de ouvido, aquele fone de ouvido custa tantos reais. Aquele fone de ouvido, ele tem um preço que paira, como se o preço definisse o que o fone é, e o fone, em última instância, definisse o que você é, por poder comprá-lo e usá-lo ou não. Mas o fone é produto do trabalho. E é um produto do trabalho que a pessoa que produziu aquele fone, em condições talvez análogas à escravidão na Índia, na China, não tem condições de comprar e usar um fone como aquele que produz às centenas por dia. O fetiche, então, como capacidade da mercadoria de ocultar que é trabalho humano, está intimamente relacionada, do ponto de vista das relações sociais, no aspecto da mercadoria, está intimamente relacionado com a impossibilidade ou o travamento do reconhecimento do sujeito no produto do seu trabalho. Porque o ser humano que trabalha numa fábrica, com um trabalho dividido, fracionado, também não se reconhece como um produtor ou uma produtora daquele produto final. Então, em parte, a mercadoria, ela consegue se separar na esfera do consumo, tanto quanto na esfera da produção dos seres humanos que a produzem e a consomem. É compreensível, então, que a mercadoria apareça como um ente dotado de vida, enquanto os homens e mulheres, seres humanos que a produzem, se não tiverem dinheiro para comprá-la, vão perecer, vão morrer sob o poder da mercadoria, que lhe é produto, mas que se coloca como um ente superior. Bom, esse processo fetichizado que emana da mercadoria, ele é um processo com múltiplas consequências. Inclusive, do ponto de vista do trabalho docente, o fato de que nós, quando damos aula de uma determinada matéria ou disciplina num determinado semestre, no caso do ensino superior, num determinado período, num determinado ano, e o processo formativo dos estudantes, das estudantes, vai sendo composto por um agregado de coisas, ou como se fossem peças numa linha de produção, onde uma pessoa entra crua e sai formada, aí sim como forma. Porque essa concepção de educação tem uma base taylorista muito importante, também agora foi toyotizada, etc, etc, etc. Neste processo, o trabalho alienado, que é aquele trabalho no qual a pessoa produz, mas não tem acesso ao produto do seu trabalho, então o que eu vendo, a minha força de trabalho, eu a vendo não para dar aulas, não para construir casas, não para fazer comida, limpar chão. Eu simplesmente vendo a minha força de trabalho por uma quantidade de horas, né, que se fosse na época lá da Idade Média, né, quando a Terra era plana, quando a evolução das espécies ainda era válida, a gente trabalhava 8 horas por dia. Agora que a Terra é plana, né, e que somos todos criação do barro, do umbigo, da costela, sei lá eu do que, a gente trabalha 18 horas por dia. Agora, nessa relação, nós vendemos a nossa força de trabalho por um tempo. Esse processo nos impõe um distanciamento do sentido do nosso trabalho que tem a ver com aquele duplo sentido da formação humana que nós colocamos. Então, nesse momento, tão mais difícil é uma formação duplamente humana quanto urgente e necessário é que todos e todas nós lutemos com todas as nossas forças por uma formação não apenas humana, mas cada vez mais humana, frente a um mundo cada vez mais desumano e desumanizado.
Muito bem não, né? Nada bem. Bom, então, você já disse para a gente que a educação em tempos de pandemia, ela acirrou algumas condições já pré-existentes, né, do capitalismo. O nosso programa é muito curto, o nosso tempo está acabando, né? A gente queria conversar com você muito tempo, mas eu ainda quero ver se a gente consegue fazer assim, rapidinho, uma perguntinha, né? A tecnologia está sendo implantada para pasteurizar conhecimento, tirar a autonomia do professor, né, e etc. Tivemos uma experiência agora significativa com o trabalho remoto, estamos vivendo essa experiência, né, e a partir que alterou a educação brasileira, as formas, né, e a partir disso, que tendências nós podemos perceber a partir dessa realidade pandêmica para a educação? Bom, a primeira questão é, né, se aquilo que nós conversamos no primeiro bloco faz sentido, a pandemia estabeleceu um novo tempo socialmente necessário para a reprodução da mercadoria educação. O que isso significa? Uma pesquisa recentemente feita no IBGE mostrou que a mensalidade das escolas particulares baixou por conta do ensino híbrido. O que significa isso? Uma escola... Para que uma escola precisa de biblioteca? Para que uma escola precisa de tantas salas de aula? Precisa de tantos funcionários e funcionárias, professores, professoras, limpeza, faxina? Para quê? Para que uma escola precisa de um espaço físico grande? Se ela vai receber crianças um determinado período do dia, uma determinada quantidade de dias na semana. Isso faz com que as mensalidades das escolas consigam baixar. Só que essa mensalidade mais baixa se estabelece com a mensalidade média. O que isso implica? Que uma escola agora não pode colocar a sua mensalidade no padrão anterior para manter uma educação inteiramente presencial, senão ela vai perder alunos. Isso. Só vai conseguir ter acesso a uma educação presencial, integral, com biblioteca, com salas de aula menores, quem tiver grana para pagar a mensalidade cara. Isso significa que o ensino híbrido vai ser o nosso novo normal, daí a canalice da expressão, como eu disse no primeiro bloco. Nada nos indica de que voltaremos ao que era em 2019. Nada nos indica. Pelo contrário, nós tivemos, por exemplo, recentemente divulgada, uma universidade particular que deu uma disciplina inteira gravada de aulas de um professor que já estava falecido. Então, se, por exemplo, pegarmos uma entrevista que eu dei agora, eu morro e faço essa entrevista, ou gravam um semestre meu de aula, eu morro e passam esse semestre meu de aula, o próprio ser humano torna-se prescindível no processo formativo. É a extrapolação da expropriação do trabalho humano, né, Caio? Olha, se a gente fosse brincar com palavras, é o trabalho duplamente morto. Exatamente, exatamente. Bom, foi muito bom conversar com você, a gente tem muito mais a conversar, esperamos recebê-lo novamente no programa. Quero agradecer em nome de toda a equipe do Matutando a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma ótima tarde. Hoje matutamos com o professor Caio Antunes sobre o trabalho docente na pandemia e as condições de formação humana. Para poder continuar estudando esse assunto, nós indicamos as seguintes leituras. A tese do professor Caio, intitulada A Escola do Trabalho, Formação Humana em Marx, publicada pela Unicamp em 2016. O artigo do professor José Carlos Libânio, chamado O Dualismo Perverso da Escola Pública Brasileira, a Escola do Conhecimento para os Ricos e a Escola do Acolhimento Social para os Pobres, publicado na revista Educação e Pesquisa, em 2012, disponível na internet. O livro Trajetórias, Apropriação de Tecnologias por Professores da Educação Básica Pública, organizado por Johnny David Echalar, Joana Peixoto e Marcos Antônio Alves Filho, publicado pela editora Unijuí no ano passado. No próximo programa, as professoras Joana Peixoto, do Instituto Federal de Goiás, e Alexia Pádua Franco, da Universidade Federal de Uberlândia, estarão aqui para matutar sobre o bicentenário da independência do Brasil e o que a história tem nos ensinado. Não percam esse programa, vai ser muito bom. Esperamos vocês.
Antes de comprar, conheça seus direitos. Se informe sobre o Marco Civil da Internet. Se você se sentir enganado, procure o PROCON e, em caso de crime, vá à delegacia. O crime é virtual.